Então, para o segundo painel, que é sobre tendências. Para mediar este painel, eu chamo ao palco o jornalista Felipe Moura Brasil. Apresentador do programa Os Pingos nos Is. Chamo ao palco também Flávia Rosário, Head de Marketing do Waze para América Latina, Europa e Ásia. O Fábio Fernandes, diretor de negócios da ZTE. O Paulo Frossardi, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Mastercard. E o Maurício Ruiz, diretor-geral da Intel Brasil. Bom painel a todos. Bom dia a todos, é mais uma vez uma honra estar aqui apresentando um painel no evento Jovem Pan Mitos e Fatos. É a quarta vez que eu faço isso. Dessa vez, um painel sobre tendências na área de mobilidade urbana. É sempre uma oportunidade de falar e principalmente aprender sobre outros assuntos diferentes daqueles de que eu trato de segunda a sexta, das 18 às 19h30, no nosso programa Os Pingos nos Is, na Rádio Jovem Pan. Esse tema sempre despertou meu interesse, principalmente depois que eu fiz um intercâmbio na faculdade para Madrid, na Espanha, morei 6 meses lá, e aí me dei conta de como a mobilidade urbana no Rio de Janeiro era difícil quando você tem a experiência de viver num país europeu, principalmente com as linhas de metrô entrelaçadas, dezenas de linhas para todos os lados, você corta a cidade toda em meia hora, e lá no Rio tinha até um meme que circulava pela internet, com a diferença dos mapas do metrô, né? Em Madrid são dezenas de linhas e no Rio de Janeiro tinha só uma para ir e para voltar. E depois isso melhorou, veio a Copa do Mundo, as Olimpíadas, né? Teve reformas, a gente vai falar disso também. E também aprendi lá no metrô de Madrid como os espanhóis são prolixos, né? Em Londres eles falam mind the gap, são 3 palavrinhas. Em espanhol eles falam atención, estación en curva, al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. E lá no Rio de Janeiro parece que adotaram a fala espanhola, né? Também se falassem cuidado com o vão, eu acho que os cariocas não iam entender, então fica tudo muito bem explicadinho. Bom, vamos falar então da mobilidade urbana. Queria começar aqui com o Fábio, que está sentado ao meu lado. E esse conceito de cidades inteligentes, ele começou a ganhar mais forma em 2013, se eu não me engano, você me corrija se estiver errado, na China, quando o governo constatou que o êxodo da população da área rural para a área urbana poderia gerar um crescimento desordenado nas cidades, como teria acontecido relativamente em Pequim. E, para evitar isso, começou a tomar providências em dezenas de cidades, e a cidade, por favor, corrija o meu chinês se eu pronunciar errado, Yinchuan se tornou um exemplo mundial de cidade inteligente. Como é que isso aconteceu? Por que Yinchuan se tornou esse exemplo e qual foi a participação da sua empresa nesse processo? Bem, antes de tudo, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vamos lá, relacionado às cidades inteligentes. Cidades inteligentes é um termo que nasceu aproximadamente em 2010, para poder chegar e exemplificar. Se a gente fala cidade inteligente, cada um vai falar de uma maneira diferente o que é cidade inteligente. O que a ZTE, por exemplo, falando de ZTE, e o que a China entende como cidade inteligente. A cidade inteligente é a cidade onde se utiliza a tecnologia para melhorar e aumentar o bem-estar do cidadão. Literalmente é isso. A tecnologia tem que ajudar ao nosso bem-estar, tem que ajudar a locomoção, tem que ajudar a saúde, tem que ajudar a educação. Isso é o principal vetor de uma cidade inteligente. A China, ela, como disse o nosso colega, ela chegou e teve um grande êxodo, principalmente por causa do grande crescimento econômico, dos campos para as grandes cidades. E com isso a população das grandes cidades aumentou aproximadamente 50% num período só de 10 anos. A China enfrentou um grande problema. Ela falou assim, como eu vou resolver que as pessoas não estão conseguindo mais andar, não estão conseguindo mais chegar e conseguir ser atendidas em médicos, não estão conseguindo ter uma educação
como elas estão acostumadas a ter no modo oriental de ser, vamos assim dizer, como todo mundo sabe que o oriental sempre tem uma educação muito mais ferrenha, muito mais correta, muito mais focada para o futuro. Falou assim, como vamos fazer isso? Ok, vamos desenhar um planejamento para os próximos 30 anos, onde o que a gente quer fazer das cidades. Vamos usar a tecnologia para ajudar a integrar o poder público ao privado e ao cidadão. Com isso, definiu-se algumas vertentes, com essas vertentes trabalhou-se locomoção, ou seja, mobilidade urbana, educação, saúde e outras vertentes que a gente tem em Smart Cities. Incheon foi escolhida principalmente porque Incheon é uma cidade pequena, no padrão da China, porque ela só tem 3 milhões de habitantes. O que acontece com isso? É uma cidade onde ela poderia mudar o patamar para poder pensar no futuro, ou seja, ela tem 3 milhões de habitantes, cresceu mais ou menos 1 milhão em 4 anos, ou seja, um crescimento extremamente acelerado. No Brasil a gente não tem nada parecido com isso. E ela precisa desenvolver tecnologias que melhorassem o que ela vai fazer para o futuro. O que ela fez? Definiu com todos os órgãos públicos, definiu com a iniciativa privada, com órgãos de cidadãos, ou seja, teve toda a parte toda de chamamentos públicos para poder discutir e ter revisões dos projetos que estão sendo discutidos. Durante 3 anos foram definidos o planejamento que ela queria fazer para poder isso funcionar para o futuro. Definiu esse planejamento? Vamos à execução. A China fez PPPs foi um grande segredo de conseguir fazer isso tudo, e ela conseguiu fazer a definição. Parcerias público-privada. Exatamente. E ela conseguiu fazer a definição, vamos primeiro melhorar a rede semafórica, que é como São Paulo agora está fazendo, vamos melhorar toda a parte de rede de sensores nos carros, sensores nos postes, sensores nos semáforos, sensores no chão. É um pouco um investimento mais caro? Sim, mas é um retorno de longo prazo muito forte. Você começa a ter um controle muito rápido, de um dia para a noite, literalmente, ou da noite por dia, vamos assim dizer, de todo o controle do tráfego urbano. Com isso, você começa a ter onde você consegue abrir novos corredores, onde você consegue ter faixas reversíveis de trânsito de maneira rápida e inteligente. Falar, essa faixa aqui, por exemplo, na Radial Leste, vai de tal lugar a tal lugar. Eu consigo aumentar, eu preciso diminuir, eu preciso que ela tenha um horário a mais, um horário a menos, ou seja, eu consigo ter a noção com os dados corretos dessa maneira de eu melhorar o trânsito. Com isso, eu faço o quê? Além disso, eu começo a reduzir o número de acidentes, e eu, no fim das contas, tenho menos carros movimentando ao mesmo tempo, eu consigo melhorar os corredores, eu consigo melhorar a fluidez de trânsito, e eu também acabo diminuindo a poluição. Ou seja, é uma coisa que leva a outra. Então, isso foi feito porque a China, como exemplo. A ZTE é uma empresa chinesa, tem muito mais exemplo com isso, e são as maiores cidades que têm grande problema de poluição no mundo. A China tem um grande problema com isso. Você vai na China, você tem muitas cidades que tem que usar máscara. Isso é complicado. Eu tive vivenciando essas soluções. Ano passado, pessoalmente, eu tive na China, eu tive na Alemanha, tive na França, e com isso verifiquei as soluções que estão sendo apresentadas pela ZTE. Em todas essas grandes cidades, e até menores, Marselha, uma cidade gigantesca, tudo mais na França, ela possui uma solução da ZTE para a mobilidade. Ela conseguiu melhorar a fluidez de trânsito, principalmente nos locais turísticos. Ela conseguiu fazer isso, fazer um controle melhor. E isso tudo a gente faz uma integração de todo esse controle de trânsito, por vezes utilizando plataformas como o Waze, plataformas como o Uber, integrando os dados que podem ser compartilhados, não os dados sigilosos, e com isso fazendo o quê? Uma aplicação onde o cidadão consiga saber onde vai ter o trânsito. Não é assim, onde está o trânsito, é onde vai ter o trânsito. São os algoritmos que trabalham de forma inteligente para falar para você onde o trânsito vai ficar pior. Vai ter um jogo à noite, ele sabe que todo o entorno vai ficar ruim, não importa num estádio de futebol, em torno de um show, ele já consegue falar para você onde o trânsito vai estar pior e por onde o melhor caminho a ser feito. Então, isso é uma maneira que ser feito e vai ser feito aqui em São Paulo. Antes da gente passar o que essa experiência traz, que a gente possa utilizar aqui no Brasil, eu queria partir para outro exemplo internacional, que é o de Londres também, que é considerado o grande case da Mastercard, que é a favor da redução da circulação de papel moeda, e lá conseguiu uma grande economia de custos e também aumentou muito a quantidade de cartões em circulação, né, umas dezenas de milhões de aumento. Queria que você contasse para a gente, por favor, essa experiência em Londres. Bom dia a todos, agradecer o convite de estar presente aqui. A Mastercard, como uma empresa de tecnologia, ela tem um papel muito importante na questão de mobilidade urbana. Londres, para a gente, é um case onde a implantação da oportunidade de se pagar o transporte em Londres com cartão de crédito, cartão de débito ou um cartão pré-pago
reduziu em cerca de 10% os custos do transporte na cidade. Hoje, em Londres, você consegue, através dos cartões Mastercard, utilizar o transporte público de uma forma muito mais eficiente e prática. Um outro exemplo que eu gosto de compartilhar, falando de tecnologia, todo mundo que passou por aqui falou da importância da tecnologia na mobilidade urbana, né? E a Mastercard, como uma empresa de tecnologia, tem um papel importante nisso. E é uma pergunta que eu faço para vocês. Há 2 anos atrás, quem conseguia andar com um táxi aqui em São Paulo e pagar através de uma forma eletrônica de pagamento, através de um cartão ou através de um aplicativo, né? Talvez o vermelhinho lá no aeroporto de Guarulhos, onde você conseguia pagar através de um balcão antes de entrar no veículo, né? Isso, hoje, acabou mudando o comportamento do usuário, né? Dificilmente hoje você entra num transporte através de um aplicativo ou num táxi e não paga através de um meio eletrônico. Isso mudou o comportamento das pessoas, né? Antes você tinha que descer na rua, fazer o sinal para o táxi parar, né? Às vezes você não andava com dinheiro na carteira, não anda com dinheiro na carteira e fala, poxa, não consigo pegar um transporte porque eu não tenho dinheiro aqui. Hoje, muito mais gente está utilizando os transportes, criando uma mobilidade urbana melhor, pelas soluções que a tecnologia está trazendo para o povo, né? Hoje mesmo aqui, quando a gente chegou, a gente estava conversando, né? Poxa, a gente veio de táxi, ou veio de aplicativo, ou veio de Uber. Por quê? Por causa do corredor, né? Que traz a gente aqui de uma forma mais rápida. Então, a tecnologia tem um papel muito importante nessa questão de mobilidade urbana. E Flávia do Waze, todos nós sabemos os benefícios que o Waze trouxe para a nossa mobilidade pessoal, né? Eu estava pensando nas perguntas aqui, estava me lembrando como antigamente, para você buscar uma pessoa em casa, era preciso fazer a ligação do telefone fixo, pedir todas as explicações, se você nunca tinha ido até a casa daquela pessoa, e ela te dizia que você tem que entrar na terceira esquerda, depois a terceira direita, para o sinal, e ver a padaria, o outdoor e tal, e você tinha que anotar aquilo tudo, sair de casa e torcer para dar certo, porque também não tinha celular para ligar do meio do caminho. Depois veio o celular, reduziu a necessidade de explicações, porque dava para ligar do meio do caminho, e depois veio o Waze, que você coloca lá, vem um mapinha e tal, e normalmente as pessoas hoje, quando dá tudo certo, elas só ligam para avisar para outra pessoa descer, né? E eu queria saber, tenho curiosidade de ouvir o seu relato sobre esse crescimento primeiro do Waze que levou o Google a comprar a empresa em 2014. Perfeito. Bom dia à audiência que está aqui, aos ouvintes, a quem está acompanhando a gente pelo YouTube, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu compartilho dessa mesma história que você teve, então eu lembro muito bem de desenhar mapas para os meus amigos, entregar para eles, não tinha como falar com eles pelo telefone. Depois, a evolução disso foi o Google Maps, né, que, na verdade, você podia imprimir e você andava com os papéis no carro, lembra? Você tinha que ficar trocando papel para poder saber onde você estava enquanto estava dirigindo, até que surgiu o GPS e surgiu o Waze, né, que foi o Waze veio derivado do GPS e surgiu em Israel. Então, a gente, hoje, esse ano, completa 4 anos da aquisição do Google. É uma empresa que nasceu porque a gente precisava manter os GPS atualizados e era muito difícil ter o GPS sempre atualizado com as mudanças todas que acontecem nas ruas. A gente sabe que tem rua que muda o caminho, ou a mão, ou tem um bloqueio. E o Waze nasceu como uma comunidade mesmo de motoristas que ajudam a manter esses dados e esses mapas sempre atualizados. A gente hoje tem 100 milhões de usuários que usam o Waze todos os dias. Só aqui na cidade de São Paulo são 4 milhões de usuários que passam 1h30 no trânsito por dia, em média. São números muito grandes, né? E, Maurício, sempre que a gente pensa em mobilidade urbana, em cidades inteligentes, sempre vem à nossa cabeça aquelas obras de ficção que ficaram no imaginário, principalmente a animação, desenho animado dos Jetsons, da década de 60, e mais para cá, o filme De Volta para o Futuro 2, de 1989, que marcou muito a minha infância. E eu vi uma declaração sua dizendo que, pegar aqui as palavras exatamente, o mundo dos Jetsons está chegando. Em que sentido o senhor acredita nisso? Bom dia a todos, primeiramente. Basta olhar ao redor, né? Vamos lembrar dos Jetson, o pessoal mais novo deve estar acompanhando no YouTube, apesar que pode ir no YouTube para ver, né? Eu faço isso com os estagiários o tempo todo. Você tinha carros com certa inteligência, né? Eles voavam, ainda a gente não está no ponto de que eles voem,
Mas os carros inteligentes estão chegando, né? E carro inteligente não precisa ser carro autônomo, necessariamente, tá? Você vai colocando tecnologias que vão permitindo que ele tome algum controle nas suas ações de dia a dia, como, por exemplo, identificar uma pessoa e frear, okay, por conta própria, não precisa mais você ter totalmente fora do controle do carro para que isso aconteça. Eu brincava, falava da questão da comida, né? No Jetson você tinha lá, a comida materializava na sua frente, né? Ela apertava um botão. Hoje você tem aplicativos como o iFood e vários outros que você pede a comida, ainda demora um pouquinho mais do que lá, mas você já pode fazer. Se a gente for pensar o carro que voa, são os drones hoje, né? Tanto para a exploração que está atual de entrega de produtos, até pessoas, né? Mas é o caminho que a gente está seguindo. E tudo isso numa cidade, ou num esqueci de uma que é super importante, nos Jetsons, os robôs dentro de casa, né? A gente tem a visão de robô hollywoodiana, saiu, de que os robôs estão aqui para destruir tudo, né? Mas no Japão, você usa muito robô para cuidar das pessoas. São os grandes assistentes que você tem dentro de casa, né? Você olha pessoas mais velhas, você regula a medicação, tem uma série de serviços que a gente chama de care para as pessoas. Então é um mundo que está se apresentando, está aqui, está na nossa volta. Talvez ainda não está 100% dentro da nossa casa, mas os componentes estão aqui. E uma hora isso vai estar muito mais presente para nós. Eu citei De Volta para o Futuro 2, que tem os carros voadores, obviamente, como é filme, tem personagens ali, fica muito mais materializado do que no desenho animado dos Jetsons, mas parece que os carros autônomos, quer dizer, os carros terrestres sem motorista, vieram antes dos carros voadores com motorista. Essa grande tendência, acho que é o grande modificador da indústria automobilística. Nos próximos, por volta de 2020, você vai começar a ter carros em escala no mercado, onde você tira a mão do volante, gente. Você deixa lá, alguns deles nem volantes mais precisam ter, e ele te leva para onde você quiser, né? A gente vê, obviamente, vários testes que estão acontecendo, várias frotas, o Uber do Daniel tinha, a gente tem uma parceria muito forte com a BMW, a gente está colocando os carros na rua também, ou seja, vai acontecer. E hoje o que você começa a enxergar, por exemplo, no Brasil, como uma pavimentação para o carro autônomo, são esses carros com os controles de faixa, com controle lateral, se alguém se aproxima do seu carro, você começa a ter sensores que te avisam. Tudo isso são tecnologias, gente, que são embriões para o carro autônomo. A diferença que vai ter é que no carro autônomo, ele vai receber todos esses dados e ele toma a decisão do que ele vai fazer, não é mais você. Fábio, o senhor ia falando da possibilidade de melhorar o trânsito. Em pouco tempo é possível fazer isso, inclusive aqui em São Paulo? Sim, é possível. A ideia já de trabalho com a Prefeitura de São Paulo, a gente está verificando toda a parte de implantação dos serviços e da tecnologia que a gente já tem hoje pronta em outras cidades do mundo, aqui em São Paulo. Ou utilizando através de PPP, ou através de algumas delas que a gente já fez, inclusive, no passado, e pode voltar a fazer de doações, para poder ajudar a população de São Paulo, afinal de contas, é onde a ZTE está, e ela quer que todos os funcionários dela e toda a população em volta tenham bem-estar, para todo mundo estar feliz e conseguir trazer mais coisas para a própria empresa e mais coisas para a sociedade, e com isso fazer o quê? Fazer melhorar a vida da população. Então, existe um planejamento de curto e médio prazo, de trazer todas as tecnologias que a ZTE possui hoje na China e em outros lugares nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Europa. Os Estados Unidos têm um pouco de restrições de uso de tecnologia da China, por motivos óbvios, é que a China e Estados Unidos não têm compartilhamento de tecnologia, então a gente tem muito mais coisas funcionando na Europa, na América do Sul, na América Central, na Ásia, na Oceania, não na América do Norte, e com isso a gente vai trazer essas coisas que funcionam hoje na Europa para São Paulo. Então, curtíssimo prazo, a gente está falando de semáforos, a gente está falando da parte toda de sensores que funcionam em alguns corredores, que a gente vai colocar como corredores digitais, para fazer testes com a Prefeitura de maneira para este ano. Ou seja, corredores digitais que a gente tem ideia, exemplo, é uma Faria Lima, é uma Berrini, é uma Paulista, que são corredores que a gente consiga fazer testes, onde já possui uma infraestrutura que a gente consiga trazer esses equipamentos e fazer funcionar da noite para o dia. Depois disso, a gente começa a implantar o quê? Em regiões longe do centro. E aí a gente vai pensar em colocar a periferia, para poder ter o benefício da periferia. A gente precisa verificar a aderência disso na periferia. Ter a população da periferia também ter o benefício percebido. E depois disso, a gente começar a rodear a cidade toda, e aí de fora para dentro, que é o plano da prefeitura. Não é do dentro para fora, é de fora para dentro. Ou seja, que o problema que a gente tem de deslocamentos externos até o centro, eles sejam reduzidos.
A gente começa a utilizar os modais de transporte público, começa a utilizar a otimização do transporte individual para começar a trazer menos gente para dentro de São Paulo, para dentro do centro de São Paulo. É um deslocamento enorme, como o Waze, eu utilizo o Waze todos os dias. É uma brincadeira, por exemplo, hoje eu tenho 2 pessoas que mandam na minha vida, 2 mulheres, a minha esposa e a mulher do Waze. Vira direita, eu viro, porque se eu não virar, eu sei que eu vou me estrepar, então eu tenho que virar. Então, o que acontece? O Waze funciona muito forte. Então, essa base de dados do Waze, para a gente tentar trazer menos gente pelos corredores e até pelos bairros onde não suportam, porque se ele mandar entrar num bairro como o Brooklyn, que não tem ruas que suportam o trânsito, a gente tem que trazer menos pessoas nessas ruas. E é isso que a gente quer colocar. A inteligência do software que a gente já possui já ao redor do mundo, e também os sensores, para não ter esse trânsito vindo para o meio de São Paulo. Ou seja, a pessoa não precisa utilizar o transporte individual, ela utiliza os modais de transporte público. Lá na China, imagino que já tem isso no Brasil também, central de operações das prefeituras acompanhando o tráfego em tempo real. Essa tecnologia utilizada do Waze, é similar? É extremamente similar ao do Waze. A diferença é que, por exemplo, na China, utiliza muito mais os sensores. Utiliza a verificação via satélite e também utiliza a verificação em solo, em postes, em carros. Exemplo, em Wuhan, Pequim, Xangai, Shenzhen, que são as grandes cidades da China, Taiwan da China, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, elas possuem sensores nos carros. Os carros saem com RFID na placa, onde esses carros passando nos sensores ao longo do centro expandido, os softwares que regulam o trânsito conseguem saber que hora está entrando, que hora está saindo, que velocidade está fazendo. Com isso, começa o quê? A fazer regulação do trânsito ao redor do centro. E aí vai expandindo. Não entrando na seara de discussão, mas a pessoa vai saber o meu caminho e tudo mais, mas não, é só o poder público sabendo para melhorar o trânsito. É uma informação não divulgada, é uma informação do usuário e do poder público, sem divulgação externa. Certo. Flávio, já levantei essa bola pensando aqui também na sua área. Como é que é essa parceria? Já parece que são 500 do Waze com prefeituras e órgãos públicos de trânsito também. Exatamente. Então, até obrigada, Fábio, por ter mencionado o Waze. A gente começou essa parceria com o Rio de Janeiro. É interessante que todo mundo aqui conhece o Waze, ou a grande maioria de vocês conhecem o Waze porque usam o Waze todos os dias, mas pouca gente sabe que a gente tem essa parceria de troca de informação com 500 parceiros, como você mesmo falou, que ao redor do mundo. E até é interessante contar o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava recebendo o Papa lá, e o prefeito, na época, o Eduardo Paes, chamou a gente para conversar e pilotou com a gente essa iniciativa, que foi a conexão dos nossos dados, totalmente de forma anônima e sem cobrar nada por isso, com o Centro de Operações do Rio de Janeiro, que possibilitou para eles terem um entendimento das vias e dos fluxos desses motoristas e tomarem decisões mais assertivas, inclusive levando a decisões para Olimpíadas. Então, a gente tem um case lá que foi a construção de 2 ou 3 viadutos ali na região do Porto Maravilha, que foram feitas com base nos dados do Waze. Isso reduziu, naquela época, em 25% o tempo de deslocamento durante as manhãs no Rio de Janeiro. Hoje em dia, a gente deveria ver, porque eu acho que o trânsito no Rio tem piorado, tive lá semana passada, mas, além do Rio, a gente tem a parceria aqui com São Paulo também, a gente assinou isso com a Veleda e com o prefeito Dória no ano passado, e a gente ajudou eles, na iniciativa de lançamento, a mapear os sinais que estavam com problemas. Então, os próprios motoristas do Waze poderiam, em 2 ou 3 passos, enviar alertas dos sinais que estavam com problema. Isso é uma grande diferença da experiência que você tem para reportar, quando você está dirigindo na cidade de São Paulo, um sinal. Você tem que parar o seu carro, pegar o telefone e ligar. Com o Waze, a pessoa pode fazer isso com 2 ou 3 botões, né, ou 2 ou 3 toques no celular, claro que parado, para não provocar nenhum acidente. Por que Jundiaí se tornou a primeira cidade da América Latina a oferecer a tecnologia Mastercard de pagamento sem contato em transporte público? Jundiaí foi uma escolha de uma parceria público-privada que a Mastercard fez, e hoje 100% da frota de Jundiaí ela está apta a receber pagamentos com cartões contactless, né? Pagamentos sem contato, né? Se você olhar uma média, de 15% a 50%, depende da cidade, depende do município, dos pagamentos feitos com transporte público ainda é feito com dinheiro, em espécie. Tá? Então, existe um potencial enorme
para a gente introduzir a tecnologia do pagamento por aproximação, o contactless. E Jundiaí foi escolhido por ser uma cidade próxima de São Paulo, um ambiente controlado, teve um interesse muito forte da iniciativa pública, e o projeto está indo muito bem. A gente tem um desafio grande ainda com os nossos parceiros, os bancos e emissores de cartão, para introduzir a tecnologia contactless, não só através de um plástico, mas pode ser isso através de uma pulseira, de um relógio, enfim. Mas esse é o futuro, né? O nosso colega citou ali os Jetsons, né? O futuro já está aí, já está acontecendo. Hoje a gente tem Jundiaí com 100% da frota de ônibus aceitando a tecnologia contactless. A gente tem uma linha de trem no Rio de Janeiro, onde o piloto já está bastante avançado. Nós devemos estar lançando agora no mês de abril um projeto bastante interessante com o governo do Distrito Federal, onde a gente vai estar trabalhando a parte de aceitação contactless no ônibus e através de um cartão cidadão, né? A importância também de ter um cartão onde ele vai funcionar como um cartão de identidade do servidor, do funcionário público, onde através do cartão ele vai poder usar no transporte público, ele vai poder receber benefícios sociais, ele vai poder usar nas suas transações do dia a dia e com uma tecnologia contactless de pagamento por aproximação. É um cartão oferecido pela empresa para clientes Mastercard. Esse é um cartão oferecido, no caso específico de Brasília, pelo governo do Distrito Federal. Um cartão oferecido pelos órgãos públicos, um cartão de identificação que pode ser utilizado como cartão para fazer transações. Certo. E, Maurício, como é que o 5G, queria até que você explicasse esses conceitos para as pessoas mais leigas, vai destravar a chamada internet das coisas e, consequentemente, as cidades inteligentes e a mobilidade urbana? Bom, primeiro eu só queria complementar o que os colegas falaram aqui. O conceito de cidade digital, em geral, pessoal, se baseia no quê? Emissão de dados. Eu tenho que ter dados. Ok? Seja lá o que for. O que você quiser resolver de problema na cidade, você tem que olhar para o causador do problema e falar, isso aqui me conta alguma história, ele está me informando sobre algo. E aí pode ser através de um sensor, pode ser um GPS, pode ser um celular, como o Waze fez muito bem, né, de criar uma aplicação através do celular. Com isso, você tem informações chegando. Tá? Quando essas informações chegam, o que você faz? Você processa isso e tem conclusões para que você melhore a vida das pessoas. Vou dar um exemplo, antes de falar do 5G, de semáforos inteligentes. Eu posso ter um semáforo ali que ele está recebendo, ele está contando carros que passam, ou medindo o tamanho da fila de carros que estão ali. Ele determina o tempo que ele vai ficar aberto ou fechado. Agora, pense o seguinte, um semáforo ele não pode funcionar sozinho, né? Porque ele abre e o próximo está fechado. Você começa a engargalar, ou seja, você tem todo um conjunto de semáforos que podem estar te passando informações e, a partir daí, você tomar decisões, através de um operador ou não, para controle de vias. Onde é que entra o 5G nessa história? Todo mundo, quando a gente conversa de 5G, pensa na evolução do celular, e não é. Tá? O 5G ele tem, basicamente, 3 redes dentro dele, na definição dele. Uma é uma melhoria do Wi-Fi, outra é a melhoria do LTE, que é o que a gente tem no 4G, e outra é uma rede que permite você enviar um conjunto pequeno de dados em grandes volumes pelo ar. Imagina isso que a gente está falando aqui de vários dispositivos conversando, né, mandando dados. Você precisa de uma rede nova para isso. À medida que a cidade for colocando mais dispositivos conectados, mais dispositivos que passam algum tipo de informação, a gente vai ter que melhorar uma dessas 3 redes. E, de preferência, que tenha uma interoperabilidade entre elas. É aí que surge o 5G. Tá? A gente recentemente fez um piloto na Olimpíada de Inverno, agora na Coreia do Sul. E para a Olimpíada de Tóquio, nós vamos ter a cidade de Tóquio todinha já em 5G, fornecendo uma experiência bem diferenciada, com muito volume de dados, vídeos, passando para a população, com realidade virtual e assim por diante. Aproveitando aqui uma pergunta do Mark, eu não consigo ler aqui o sobrenome, é advogado, e desenvolvendo ela, está perguntando sobre a legislação atual. Eu queria saber aqui dos 4, quais são os entraves que a legislação faz aí no caminho dos produtos desenvolvidos pelas empresas de vocês. Bem, falar com um exemplo que aconteceu em China e também na França, quando eu estava dizendo que a gente tem a verificação da mobilidade individual de cada carro. Ou seja, eu verifico
através dos dispositivos, todos os outros meios de transporte, os sensores todos acontecendo, mas também tem um sensor no carro. Com isso, eu tenho um ganho melhor de verificar a fluidez do trânsito. Esse sensor do carro, ele precisa ter uma regulação melhor, ou seja, por quê? Eu estou verificando a privacidade de cada pessoa. Eu estou sabendo que hora você está saindo da sua casa, que trajeto você está fazendo, para onde você está indo, o tempo inteiro. O Waze faz isso, mas eu deixo ele fazer. Só que assim, o carro, ele vai estar falando, ele vai estar dedurando o seu caminho o tempo inteiro. Para o governo. Você quer isso? Você não quer? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Na China, isso aconteceu. Primeiro, eles entregaram, distribuíram sensores para colocar no carro para todo mundo. Teve mais ou menos 80% de adesão no primeiro momento nas cidades que eu já citei, por exemplo, Incheon, no caso, Shenzhen, Shanghai e Pequim. E, com isso, começou-se a ter o benefício. Mas depois, para chegar aos 100%, uma das leis foi alterada, vai pela Câmara dos Vereadores local de cada prefeitura, e aí se impôs que tivesse que colocar isso. Na Alemanha, houve um caso ao contrário. Primeiro se alterou a lei, falou, coloca, e aí depois fala assim, olha, todo mundo tem? Ah, então tá bom, agora a partir de agora fica voluntário para o futuro. Então, assim, há sim uma necessidade de ajuste das leis, caso você queira ter o controle individual da locomoção de cada carro, de cada pessoa. Isso sim, você entra na parte de critério de privacidade, outras coisas, isso sim precisa ser discutido melhor para um futuro próximo, bem próximo. Flávio, o Waze enfrenta problemas também? Regulamentação? Bom, no nosso caso, a gente está totalmente dentro do que é previsto em lei, do que está previsto em lei. Acho que a grande discussão, quando você fala de tecnologia e de tendência, é como é que a lei vai suportar essas mudanças, porque as mudanças acontecem de forma muito rápida, elas estão conectadas com o comportamento do consumidor, do comportamento desse motorista, como é que a lei vai estar suportando essas mudanças e garantindo a integridade desses cidadãos quando essas mudanças acontecem. Na verdade, as mudanças acontecem, elas são implementadas e a lei vem normalmente em alguns momentos depois dessa questão. Mas do ponto de vista do Waze, quando a gente fala das trocas de dados, que a gente tem falado bastante aqui, todos esses dados eles são anônimos e são compartilhados com órgãos públicos, com os governos federais, estaduais e municipais. Paulo. No caso da Mastercard, a regulamentação é extremamente benéfica, né? Porque existe um interesse comum de se fazer uma inclusão social, uma formalização da economia. Então, apenas como exemplo de números, hoje a Mastercard tem mais de 200 programas com governos aqui no Brasil, onde as nossas soluções elas são oferecidas para os órgãos municipais, estaduais e federais, onde a gente pode estar provendo essa inclusão social e essa parte de formalização da economia. Então, é extremamente benéfica, no nosso caso, a parte de regulamentação. E, Maurício, na mesma entrevista que eu vi o senhor falar que o mundo dos Jetsons está chegando, o senhor estava falando que ainda precisamos carregar dispositivos, precisamos tirá-lo do bolso, se for um caso do celular, para que ele faça alguma coisa, e o mundo está caminhando para que isso não seja mais necessário. Como assim? A sua interação, ou o reconhecimento como um cidadão, ele vai começar a ser feito pelos seus itens biométricos. E você vai ter vários dispositivos com esse tipo de conectividade. Então, você não precisa necessariamente carregar um dispositivo para se conectar a algo. Basta eu estar em algum lugar e aquele lugar me permitir fazer isso. Okay? O que quebra um pouco, a gente fala do celular, o celular hoje é presente para todos nós, né? Quase uma extensão do nosso corpo, né? Agora, o que vai ser isso no futuro? A gente acabou de falar aqui do carro. Eu quero entrar no carro, ele me reconhece, ele me conecta, ele baixa minhas músicas, ele configura o carro do jeito que eu quero, eu não preciso fazer nada. E eu não estou carregando mais nada comigo, né? Ele simplesmente me identifica. Ele sabe que eu estou dentro do carro. Então, é nesse caminho que a gente vê a evolução. É algo que é difícil até de imaginar hoje, né? Flávia, você conseguiu decifrar a letra aí? Acho que sim. Bom, a primeira pergunta vem do comendador Hector Silva, e ele pergunta como é que está o uso do Waze no Rio de Janeiro, né, com a questão da violência e das rotas, quando você tem uma rota passando por uma comunidade e tudo mais. Bom, a gente sabe da questão de segurança no Rio de Janeiro, é uma tristeza, eu sou de lá, então, pessoalmente, eu me sinto muito tocada com o que está acontecendo lá no Rio. Mas também. Você também, né? Mas, do ponto de vista do Waze, o que a gente fez, a gente mapeou
com a ajuda de dados de terceiros, de ONGs e do governo do Rio de Janeiro, algumas comunidades no Rio de Janeiro, são 25 comunidades que foram mapeadas para as Olimpíadas de 2016. Só que essas comunidades que estão mapeadas no Waze, elas não estão marcadas no mapa. Quando você abre o mapa, você não vê que elas estão ali mapeadas como áreas de risco. O que a gente faz é, se a sua rota vai passar por elas, a gente te pergunta se você quer, de fato, passar por essas comunidades, e a gente faz com que você passe ao redor dessas comunidades sem passar necessariamente por dentro dessa comunidade. Então, assim, a gente tenta garantir que a pessoa, primeiro, saiba que ela vai passar por uma comunidade que tem risco, e, de novo, esses dados não são dados que a gente colocou no sistema de forma aleatória, a gente buscou diferentes fontes, porque a gente sabe que são informações muito sensíveis. Existem pessoas que moram nessas comunidades, né? Então, essa é a nossa forma de garantir um pouco mais de segurança para esses motoristas no Rio de Janeiro. E, Paulo, falando em segurança, esse esquema com os cartões também previne roubos, à medida que o cidadão comum não precisa carregar dinheiro. Assim, esse é uma das principais alegações para vocês? Segurança para a gente é o número 1, né? Hoje, a gente tem a segurança no cartão físico, é o chip, né? Todo mundo tem um cartão com chip, você digita a senha. A gente está trazendo isso para o mundo digital. Então, a gente tem uma série de soluções para você ter a mesma segurança que você tem hoje no mundo físico, no mundo digital. Não faz sentido nenhum você ter um pagamento hoje sem ter 100% de segurança, tá? Eu brinco, né, que a gente tem hoje aqui o que eu chamo de pagamento invisível, né? O nosso amigo do Uber teve aqui no painel antes desse aqui, né? Mas não tem coisa mais prazerosa de quando você pede através de um aplicativo um transporte, ele te leva para onde você precisa, você simplesmente fala obrigado, até logo, né? Você sai, você não encostou a mão num plástico, você não fez absolutamente nada, e você tem certeza que você está fazendo um pagamento seguro através de uma aplicação da Mastercard. Então, a segurança para a gente é um papel fundamental. Não existe hoje pagamento, não existe hoje transação eletrônica sem você ter a questão de segurança. Tem outra pergunta aqui sobre segurança, se há alguma iniciativa do Waze ou outra empresa que possa trazer conexão com as polícias para melhoria da segurança pública. Eles já falaram, vocês teriam alguma coisa a acrescentar nesse aspecto de segurança pública? As cidades inteligentes na China, todo o modelo que foi desenvolvido lá contribuiu de alguma forma para a segurança? Existe essa preocupação lá? Sim, toda a parte da conectividade. Aí vem uma coisa interessante que eu posso falar do exemplo que eu tive na China. Eu estava andando em um bairro da China, eu verifiquei um atropelamento. Esse atropelamento teve uma batida de carro e teve um atropelamento consequente. Da mesma maneira, chegou uma polícia militar da cidade, chegou uma ambulância e o pessoal foi embora de uma maneira muito rápida. Eu, como tinha acesso à prefeitura, acesso ao centro de operações que é de cidade inteligente, que cada cidade tem isso, eu fui até lá para poder verificar o que tinha acontecido naquela ocasião. Eu queria ver o registro do acidente que teve tal hora, em tal dia, em tal rua. Eu verifiquei que quando teve o acidente, um transeunte, uma pessoa da rua, abriu um aplicativo e falou, teve um acidente, tem uma vítima. Nesse momento que ele tem um acidente, tem uma vítima, todo mundo tem um celular na China e todo mundo tem os aplicativos da cidade. Todo mundo. Isso me assustou, que pessoa de 5 anos de idade até 100 anos, as pessoas andam com o celular e com o aplicativo das cidades. Verificou que foi feita a ocorrência, foi chamado a polícia militar, foi chamado a ambulância. No mesmo momento, quando foi chamado, entrou em integração a rede de segurança, entrou em integração a rede de saúde, verificou a viatura mais próxima e foi feita uma onda verde nos semáforos para poder chegar mais rápido. Mesma coisa, verificou a ambulância mais próxima, uma onda verde até o mais próximo, chegou e mandou já para o hospital. Nesse meio tempo, tanto a polícia quanto o hospital foram avisados do problema que está acontecendo por meio de mensagens no celular. A delegacia e o hospital receberam as informações antes das pessoas que ocorreram um acidente ou que foi machucada chegar na delegacia ou chegar no hospital. Ou seja, tudo foi totalmente integrado de maneira muito rápida. Isso é o funcionamento de uma cidade inteligente. É isso que a gente fala, o bem-estar do cidadão. Isso é o grande benefício que a gente tem. E com isso, teve o quê? Uma diminuição de crimes, porque quando você começa todo mundo a ter acesso e vê uma coisa e fala, e chega logo a polícia, e esse dado é rastreado, e tem câmera, só em Ituan tem 35 mil câmeras na cidade, verificando todo mundo. Ou seja, você é rastreável. Você não consegue ficar fugindo de tudo.
Então, São Paulo hoje tem 1.000, mas quer chegar a 10 mil num universo extremamente curto de tempo. Ou seja, a gente vai chegar lá, mas vai demorar um pouco mais de tempo. Mas na China isso já funciona. Na Europa, algumas cidades já têm isso. E isso reduz a criminalidade. Quando você é vigiado, você tem medo de fazer coisa errada. Isso acontece com os bandidos e diminui. Lá no Rio existe, inclusive, uma discussão sobre quem é responsável pela segurança pública, sempre foi o governo do Estado. E aí os candidatos a prefeito, nas eleições, sempre disseram que poderiam contribuir instalando câmeras, justamente, como o senhor está dizendo, porque permite, inclusive, hoje a gente vê vídeos na internet de assaltante na praia, alguém vai tomar um banho, ele rouba a mochila, mas aí tem a câmera de segurança da prefeitura, e aí vai trocando de câmera para ver para onde ele foi, então tem uma contribuição para a elucidação dos crimes. Tem uma pergunta aqui da plateia também, como para o Maurício, eu coloco para o Maurício, como é que a tecnologia também pode ajudar a reduzir as 37 mil mortes anuais no trânsito do Brasil? O senhor falou dos carros autônomos e sempre existe essa preocupação, não vai ter motorista, é seguro andar com carro sem motorista? Como é que isso poderia contribuir? Então, sim, os carros autônomos, um dos motivadores dele é a diminuição na causa de acidentes. Porque hoje você tem 96% ou 98% dos acidentes são causados por falha humana de alguma espécie. Então, você automatizando isso, você vai reduzir esse número drasticamente. O que acontece às vezes é que as pessoas acham assim, vai eliminar, não vamos ter nenhum problema. Aí, pegando a tua pergunta anterior sobre o que é aceitável, o que não é, acho que a sociedade tem que discutir isso depois. Porque a tecnologia sempre vai chegar primeiro, a tecnologia vem e habilita algo. Aí a sociedade tem que pegar e começar a ter uma discussão do que vai ser aceitável ou não na utilização e no comportamento da tecnologia. Então, a expectativa é que sim, os carros autônomos vão reduzir muito isso, os acidentes que você vai ter no trânsito, e aí nós vamos ter que discutir o que vai ser o aceitável. Todo jornalista me pergunta assim, né, de carro autônomo, tem a velhinha atravessando a rua ou você vai cair do penhasco se você desviar? Qual dos dois que você escolhe? Eu olho para eles e falo assim, bom, se fôssemos todos nós aqui e a gente fizesse uma enquete, cada um ia decidir uma coisa. Né? E até aquele que quer passar em cima da velhinha, aquele que quer se jogar lá para fora. E o que a gente responde geralmente é, se tivesse um carro autônomo, ele teria detectado essa velhinha antes e freado. Sabia que eu estava esquecendo alguma pergunta? Era essa. Posso complementar só uma outra que você falou de segurança? Sim. Tem uma solução que a gente fez com a GE, com a Current, que é uma empresa da GE, na parte de segurança pública. O que eles fazem? Eles utilizam os postes como grandes centrais de captação de dados. Okay? Um desses serviços é microfone, é você poder capturar som. Se alguém der um disparo na rua, você consegue triangular e falar precisamente aonde foi e com qual arma. Okay? A partir daí, você pode disparar para dentro da polícia e avisar que teve uma determinada ocorrência em determinado lugar. Então, hoje a tecnologia já está aí. A questão é criar o serviço em cima, se fizer sentido. Né? E muito obrigado, acabou o nosso tempo. Maurício, Fábio, Flávia e Paulo. Foi um prazer conversar com vocês. Obviamente, um assunto técnico, preciso de umas colinhas para ver os termos técnicos, mas é um prazer enorme. Muito obrigado pela participação.